Agora vamos aí conversar com a nossa entrevistada, né? O nosso bate-papo dessa tarde será sobre as dívidas bancárias, o que pode e o que não pode aí nas cobranças e como também renegociar essas dívidas, né? E a nossa convidada de hoje é a advogada Carla Batista, ela está aqui ao vivo com a gente. Agora, boa tarde, seja bem-vinda à nossa casa nova, ela já esteve várias vezes com a gente também, né? Lá em Toledo, nos estúdios de lá e agora junto com a gente aqui em Cascavel também. Seja bem-vinda à nossa casa nova. Obrigada, muito obrigada e parabéns! Boa sorte, que dê tudo certo. Se Deus quiser. E olha, ela tá linda, tá até combinando já isso que ela não conhecia. Aliás, a gente nem conhecia o cenário. Vamos conhecer hoje juntos aqui também. Carla, eu queria que você falasse então pra gente sobre as dívidas bancárias. Quando o banco pode começar a cobrar essa dívida, né, de um cliente? Como deve também acontecer essa cobrança? Porque às vezes incomoda, né? A gente sabe que está devendo, mas estão ali ligando toda hora. Isso às vezes acaba incomodando, até no horário de expediente, horário que não é tão bom, né? Com certeza, Mar. Olha só, muitos consumidores pensam e acabam sempre dizendo assim, não, mas eu só devo uma parcela, só devo duas, só devo três, eu posso dever 6 parcelas, né? Por exemplo, sem ter nenhuma cobrança, isso é um grande mito. Com apenas uma parcela atrasada, o banco já pode sim começar suas cobranças, né? E até, quem sabe, uma demanda judicial, seja de qual natureza for. Então é um grande mito, às vezes as pessoas pensarem que precisa de 2, 3, 4, 5, 6 parcelas atrasadas para ter cobrança. Não, basta uma, tá certo? E a cobrança, o ideal que a legislação preceitua é que ocorra sem perturbação e sem grande incômodo a esse consumidor, ou seja, nos horários preferencialmente de expediente, preferencialmente no telefone do próprio consumidor, ou seja, não ficar ligando para o marido, para a esposa, para filho, para a mãe, para o trabalho desse consumidor, né? Muito menos na hora do seu descanso, né? À noite, antes do início do expediente. Então, assim, embora possa sim existir essas cobranças, né? É natural que exista, mas deve ser respeitado a tranquilidade desse consumidor. E assim, Carla, quando é considerado abuso bancário nas cobranças das dívidas, assim, esse incômodo, tentar essa negociação? Olha, podem acontecer muitos abusos por parte das instituições bancárias que não respeitam esse horário de tranquilidade e de descanso dos consumidores, tá? Mas o que o consumidor pode estar fazendo para então cessar? Tentar uma renegociação, né? Entre em contato, vai até a agência mais próxima do seu banco, da sua instituição bancária, ou liga, né, 0800, 0300, 0400 do seu banco, e diga, olha, eu estou passando por uma situação específica agora, eu não consigo arcar com essa parcela deste modo. Eu posso fazer de tal modo, o que você acha? Isso é renegociação. Então, esse consumidor, muitas vezes a pessoa pensa assim, devo, não nego, e se o banco quiser que ele... Não. Tu tem que ir atrás também, né? Tu tem que demonstrar uma boa fé ali na tua... Que tem interesse também que tem na interesse, negociação, com certeza. Fala assim, olha, eu posso pagar de tal modo, vamos fazer um ajuste, né? Valor de parcela, data de vencimento do mês, tá ruim para eu pagar dia 5, vamos jogar para o dia 15, tá? Então, assim, o consumidor, ele tem que também, muitas vezes, dar esse primeiro passo, né? Mostrar, olha, banco, eu quero, me ajude, vamos se ajudar aqui. E o que o consumidor ele pode fazer assim, quando esse abuso estiver ocorrendo? Tipo assim, ele continuar reclamando, mas ele vai reclamar para quem? Porque ele vai reclamar para o banco, que é o banco que está cobrando? O que ele pode fazer ali? Eu sugiro assim, existem alguns sites que ele pode estar fazendo essa denúncia pelos abusos nas ligações, nos horários, né? Ligar repetidas vezes, insistentemente. Até essa semana, ontem, postei no meu Instagram uma decisão contra um banco conhecido, que ele perturbava o consumidor e esse consumidor ganhou danos morais, até uma indenização por tanto perturbação. Então, assim, ele pode fazer denúncias nos sites específicos, ele pode também entrar em contato com o PROCON, fazer a denúncia no PROCON, e tem um site até que é o Não Perturbe, que você coloca lá o número que está te ligando e muitas vezes dá certo de esse número cessar as ligações para você também. Mas isso não faz com que seu problema seja resolvido, por isso que eu volto na resposta anterior para dizer... Você precisa tentar resolver de alguma forma esse imbróglio, essa dívida. E como o cliente ele pode proceder, Carla, para tentar renegociar essa dívida bancária? O que ele pode fazer? Olha, uma das coisas é justamente procurar a agência, ele pode ligar, né, no 0800, 0300,
400 desse banco. Ele pode também utilizar-se de processos judiciais para isso, tá? Quer dizer, existem algumas formas. Se ele deve 1, 2 contratinhos ali, que seja um mesmo, ele pode fazer uma revisão dessas cláusulas, dos juros, do saldo devedor, e entrar com um processo judicial para revisar o saldo devedor. Se ele tem uma grande dívida, se ele é super endividado, ele pode também entrar com uma demanda judicial valendo-se da lei do superendividamento, que é uma lei que faz com que você faça uma negociação da forma que você pode pagar judicialmente. Então, aí é para quem está super endividado. Então, é muitas dívidas. Se ele tem um contrato, 2 contratinhos, 3, que não dá assim um super endividamento, então eu sugiro que ele faça uma ação revisional do seu contrato para que ele possa, então, verificar qual o real saldo devedor e a partir do real saldo devedor ele passa a conseguir fazer uma negociação com o banco. A verdade é que nessa ação revisional, que é quando tem 1, 2 ou 3 contratos devendo, eu só vou conseguir solucionar o problema pagando a dívida. Então, eu tenho que achar formas de eu pagar, né? Eu vou renegociar, eu vou tentar depositar isso no juízo. Assim, aí, com um advogado, né, da confiança dele do direito bancário, ele vai encontrar um melhor caminho. Mas, trocando em miúdos, para ficar mais claro para o telespectador, pode sim valer-se de uma demanda judicial para conseguir esse resultado. É até isso que eu ia te perguntar agora. Quando é indicado, então, contratar um advogado para ajudar aí nessa negociação? Primeiramente, quando ele não está conseguindo fazer uma renegociação sozinho, né? Ele vê assim, ele faz a proposta, o banco diz não aceito. Ele faz a proposta, não aceito também. Então, ele precisa da ajuda de um profissional, né? E se o banco não aceita de nenhuma das propostas que ele está fazendo, pode se valer da demanda judicial. Um juiz pode ajudar as partes a entrar num acordo. Um juiz, ele está ali também para atender ambos os lados, né? Então, ele entra com o Poder Judiciário, mostra o que ele acha que está errado, o consumidor, a outra parte também vai mostrar o que ele entende daquela dívida e o juiz pode auxiliar na sentença em relação a esse saldo devedor para que eles possam fazer um acordo em relação a isso. E assim, até para as pessoas que estão em casa entenderem, cara, quais que são as situações que se enquadram em juros abusivos? Até para a pessoa saber, putz, eu tô e não tô sabendo ali também, né? Então, é um pouco delicada essa resposta, porque eu preciso, na verdade, ter um parâmetro. O que é abusividade? Então, eu vou me valer-se do que o Banco Central diz para mim o que é abusivo. Então, vai depender de cada tipo de contrato, né? Se o nosso telespectador agora tem um financiamento de um imobiliário, então a gente tem que olhar lá na tabela do Banco Central os juros do financiamento imobiliário. Se o nosso telespectador tem um financiamento de um carro, um veículo, é outro juro. Se ele tem um empréstimo pessoal, outro juro. Se ele tem um empréstimo rural, um agricultor, uma agricultora, é outro juro. Então, a gente vai comparar esse juro que o Banco Central diz que é abusivo, mas assim, hoje em dia, depende, o juro rural, ele até 1% ao mês é correto, mas que isso é ilegal. Né? O de financiamento de veículo, ele varia, mas assim, mais que 3% já tem que ficar atento, já tem que ficar ligado, buscar informações se aquele 3% está dentro da tabela do Banco Central. Sempre que ele percebe que a parcela dele, mensal, está um pouco acima do que o vendedor disse que seria, né, que o teu fornecedor lá, que você estava comprando ou contraindo esse crédito disse que seria, é bom ele fazer uma revisão, né, verificar com um perito, com um advogado, para revisar aquela cláusula, para ser comparado com o Banco Central, se aquele juro está correto ou não. É por isso que é importante até conversar com um advogado e junto também pedir para o banco, né, para revisar esses juros, como que foi feito esse contrato também, porque de repente naquela hora de você fazer o contrato, você não confere direito. Não. E justamente com o advogado você pode conferir ali se tem esses abusos mesmo, se não, se você está no direito de fazer essa reivindicação. Mas e essas cobranças indevidas também pode gerar ação contra o banco? Com certeza, é aí que nós chamamos de ação revisional. É o consumidor que entra com um processo contra o banco para revisar o contrato. Então tem lá 10 folhas de contrato, sei lá quantas cláusulas. Nós analisamos uma por uma, né? O advogado do direito bancário analisa uma por uma e normalmente o advogado dessa área, ele se utiliza de assistentes técnicos, ou seja,
economistas, matemáticos, contadores, né? Então, com esses auxiliares técnicos é que a gente consegue revisar esse contrato. Então, é o consumidor que entra com uma revisional contra o banco. Ele pode sim, tem esse direito com certeza. A qualquer momento, inclusive contratos já quitados, contratos sendo pagos no momento, em atraso ou não. Não importa como esteja o seu contrato. O importante é ficar atento aí, né? Mas, Carla, em casos de bancos, de contratos bancários para empréstimo, o que pode e o que não podem por parte do banco ali ser feito nessas negociações ou nesses empréstimos também? Olha, o banco, ele tem que respeitar a legislação pertinente para esse tipo de contrato, tá? Então, ele tem que respeitar, cuidar muito com vendas casadas, né? Ele tem que oferecer, ele pode oferecer para esse consumidor algo a mais, mas ele não pode condicionar, por exemplo, o empréstimo se ele não contratar um seguro, por exemplo. Não pode colocar essa condição. Aquela venda casada que eles fazem mais ou menos. Né? Mas aí, doutora, se eu não tivesse aceitado, ele não me faria empréstimo. Por isso que vale a pena você fazer uma revisional. Entendeu? É na revisional que você vai tirar daquilo ali o que não deveria estar ali. Entende? Então, essas vendas casadas tem que tomar muita atenção, ter muita atenção com isso. Tipos de garantia, por exemplo, quando você vai fazer empréstimos até maiores, né? Você acaba tendo que dar algo em garantia, ou um avalista, ou um imóvel, alguma coisa, né? Então, que fique bem claro que tipo de garantia é essa, que fique bem claro para esse consumidor, que ele entenda exatamente que tipo de garantia é essa. Porque se eventualmente não conseguir pagar sua parcelinha ao longo de anos que a gente coloca aí os financiamentos, vai ter consequência e vai espirrar para esse avalista ou para essa garantia. E, Carla, e se a pessoa quiser te levar, tipo, o contrato, tem como levar esse contrato antes para o advogado dar uma olhada, antes de você assinar? Ou aceitar aquela pressão na hora do empréstimo ali? É meio delicado eu falar assim, né, porque cada agência, cada banco trabalha de seu modo. Não só no banco, você vai fazer um empréstimo, um financiamento e tal. Sim, eu acho que é sempre válido, porque você pensa, cada pessoa tem uma área de atuação. Né? Você é apresentador, belíssimo, eu sou advogada, cada um, os câmeras são câmeras. Então, quer dizer, eu, por exemplo, não sei apresentar um programa, né? E você não sabe analisar. Então, assim, cada um tem a sua área. Então, nada mais justo que aquele que entende daquele contrato analisar para você te ajudar a ser o teu auxiliador, né? A tua ajuda naquele momento, porque eu acho que às vezes a gente fica tão ansioso em concluir aquele empréstimo, concluir aquela negociação, que realmente, não, vou assinar logo para terminar isso aqui de uma vez, né? Mas o importante é ficar atento a tudo. Carla, gratidão. Obrigado. Obrigada, Mauro. Venham mais vezes. Espero que vocês de casa aí tenham entendido sobre essas renegociações, esses cuidados que vocês devem ter aí também na hora de fazer um empréstimo ou uma compra também. Obrigado. Bom, e agora vamos